Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este último dia, para o qual quero ler em São João, capítulo 9, Este é o caso de um jovem que era cego e foi curado por Jesus. E, em seguida, o expulsaram da sinagoga ao dar testemunho sobre Jesus. Vejam o caso, diz: que os pais da criança, por medo dos judeus, não se atreviam a dizer quem foi quem curou o jovem. Diz, vamos ver. Vamos começar no versículo 13. Vamos ler em parte aqui. Diz: levaram aos fariseus o que antes era cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como vira. O homem respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem, ou seja, Jesus, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Finalmente tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Perguntaram-lhes: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade. Interrogai-o. Ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo
fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador, ou seja, que Jesus é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse. Já vos disse e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, ou seja, a Jesus, nem mesmo sabemos de onde é. E por que não buscaram a certidão de nascimento de Jesus? Já tinha 33 anos com ele. Se queria saber de onde era, pois... O homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Aí está ensinando. Aí está ensinando a Bíblia a esses que queriam saber como tinha sido que Jesus tinha aberto os olhos e agora continua dizendo, desde o princípio. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E agora estava ensinando o que eles não sabiam. E o expulsaram. O expulsaram de lá da sinagoga. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem és ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Vejam como se revela a este homem que lhe abriu os olhos e disse: eu sou. Mostra que a promessa da vinda do Messias está diante dele e é o cumprimento da promessa do Messias em Jesus de Nazaré, quem fez o milagre de abrir os olhos para ver. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Não havia forma de se defender de Jesus. Porque ele é a palavra, o verbo, e ele com a palavra lhes respondia. Jesus faz ver àquele que não via, ao que não via. Podem sentar, queiram ter a bondade.
Agora, podemos ver que no meio do povo hebreu houve cegos fisicamente e houve cegos espirituais. E agora, é uma coisa mais terrível ser um cego espiritual do que um cego físico. Vejam, houve cegos fisicamente que criam em Jesus. E quando Jesus passava, diziam: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O reconheciam como filho de Davi. E em seguida Jesus dava também a vista física. E a este cego, Jesus colocou o lodo sobre seus olhos. Quantos recordam como Jesus fez o lodo? Uma forma anti-higiênica, não é? Mas vejam vocês, uma saliva de Jesus era mais efetiva do que todos os remédios que os hospitais tinham, porque nenhum dos remédios dos hospitais podem dar a vista a um cego de nascimento. E agora, era o poder de Deus manifestado através de Jesus, mas ele usou. Ele podia falar somente a palavra e também, assim, ocorria. Mas o fez dessa forma. Vejam vocês, usou diferentes formas. Em outras ocasiões, colocava seus dedos, suas mãos sobre os olhos das pessoas, e outras vezes, podia falar a palavra e a pessoa ficar completamente restaurada da vista, mas neste caso, colocou lodo, ou seja, cuspiu em terra, fez lodo e o colocou nos olhos do cego. Cego de nascimento. Ou seja, que nunca teve a vista. Não era uma restauração, porque nunca tinha visto. Era uma criação. E vejam vocês, quando Deus criou o homem, de onde o criou? Do pó da terra. E do pó da terra fez os braços, os pés, fez a cabeça e os olhos também. E agora Cristo está criando vista a este cego. Era por criação divina esse milagre. E agora, por criação divina, pela palavra criadora de Deus, é que Deus pode abrir os olhos espirituais às pessoas. E agora, vejam vocês como este homem que era cego, ao receber a vista, esteve falando a palavra, falando sobre Cristo e defendendo Cristo, dizendo... Quando lhe perguntam, que dizes tu deste homem? E ele diz que é profeta. E quando dizem que este homem é pecador, ele disse, se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que antes eu era cego e agora eu vejo. E não há argumentos contra o êxito. E agora depois diz... Deus não ouve os pecadores e está ensinando a palavra. Mas se um homem é temeroso de Deus, teme a Deus, Deus o escuta. E continua ensinando a palavra de Deus a essas pessoas. E em seguida diz, depois de dizer, se um homem é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Está dizendo que Jesus é temeroso de Deus, é temente a Deus e faz a vontade de Deus. E em seguida diz, jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E agora vejam vocês, este milagre tão grande neste homem cego de nascimento é tipo e figura do milagre
espiritual que Deus faz nas pessoas, que abre os olhos espirituais para poder ver o cumprimento da promessa divina correspondente ao tempo que a pessoa está vivendo, para assim ver o programa divino e entrar no programa divino e dar testemunho como este homem, dar testemunho do programa de Deus correspondente a este tempo. Agora, podemos ver como Cristo também, lá em sua primeira vinda no capítulo 4 de São Lucas, nos fala aqui, citando a palavra de Isaías, porque chegou à sinagoga de Nazaré, onde tinha sido criado, e isso foi começando o seu ministério. Diz, capítulo 4, versículo 14 em diante. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas, nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, porque acostumava ir à sinagoga no sábado quando estava ali em Nazaré e quando estava em outro lugar também. E levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Agora vejam como Cristo deu testemunho das escrituras que estavam se cumprindo naqueles dias nele. E eram as escrituras messiânicas, as escrituras que prometiam a vinda do Messias. E Jesus dá testemunho que nele estão se cumprindo essas promessas. Mas não puderam crer os que estavam ali na sinagoga. E encontramos que, nessa mesma passagem, ao final, em seguida, se levantam e expulsam Jesus da sinagoga e o levam a um despenhadeiro da cidade, porque a cidade estava sobre o monte, e levam Jesus até este despenhadeiro para atirá-lo desse despenhadeiro, desse penhasco, por esse despenhadeiro para matá-lo. Como é possível que pessoas que vão à igreja, à sinagoga para servir a Deus no sábado, e dizem que o sábado não pode trabalhar, não pode fazer obras, exceto estar servindo a Deus no templo, e agora se levantam para matar uma pessoa? Essa sim que é uma obra, e má. Más obras. Para fazer más obras, eles sim podiam romper o sábado e dizer que não estavam invalidando o sábado. E Jesus, fazendo boas obras no sábado, diziam que Jesus estava quebrando o sábado. Mas o Filho do Homem é Senhor do sábado. E ele faz todas as obras que ele tem que fazer no sábado, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e volta ao sábado e faz também no sábado de novo obras. E agora, vejam vocês, como Jesus, no meio de um povo que dava tantos problemas ainda, continuava com eles. E continuava ministrando a palavra, curando os doentes e pregando o evangelho
e dando testemunho que o cumprimento da vinda do Messias estava cumprida no meio deles. Mesmo que eles o rejeitavam, ele dava testemunho que ele era o Messias prometido, o rei de Israel. E, com a vinda de Jesus, a vinda do Messias, no meio do povo hebreu, os olhos dos grandes sábios em teologia, em assuntos religiosos do povo hebreu, foram cegos, por causa do véu de carne no qual se cumpriu a primeira vinda do Messias. Deus, para cumprir a promessa da vinda do Messias, se velou em carne humana, entrou em um corpo de carne chamado Jesus e cumpriu nele a vinda do Messias. E, por causa deste véu, foi cegado o povo que o rejeitou. Fechou, cegou uns o véu de carne, porque diziam, não pode ser este o Messias, não pode ser este o Messias. É um jovem carpinteiro de Nazaré. Nós não estamos esperando um carpinteiro, estamos esperando um rei. Mas vejam a forma simples que veio o rei de Israel, e na forma de um operário da construção. E foram cegos pelo véu. O véu não lhes deixou ver a vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, no cumprimento da sua vinda, pois estava em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré. Portanto, espiritualmente, os olhos de uns foram cegos e os de outros espiritualmente foram abertos. Assim como abriu os olhos àquele jovem cego de nascimento. E agora, para a sua segunda vinda, que diz o reverendo William Branham, vamos ver na página 151 do livro de citações o que o reverendo William Branham diz com relação à segunda vinda de Cristo. Nos fala do tempo em que o templo foi dedicado. Aqui não vejo se foi o templo que Salomão construiu, pode ser o templo que Salomão construiu, assim como quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Vejam vocês, entrou a glória de Deus e os sacerdotes não podiam ministrar por causa da presença da glória de Deus. E agora, nessa ocasião, quando Salomão dedicou o templo, não podia ministrar os sacerdotes. E agora veja o que diz na página 151, versículo 1345 do livro de citações diz: e a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. E agora nos fala da segunda vinda do Senhor. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. Agora vejam, quando vier por sua noiva, Cristo, por sua igreja, fechará os olhos de todo teólogo. Vamos ver na página 126 também. Versículo 1117 diz: estes 7 trovões estalando, isso não será uma revelação dada a algum homem? É uma pergunta. Disse: não, Senhor, seria acrescentando algo
ele ou tirando algo dele. Tudo está revelado aí dentro. E esses 7 selos abriram a revelação do que era isso. Vem? Ainda está na palavra. Vem vocês? Não podem sair dessa palavra. Não sairá da palavra. E o Espírito de Deus nunca sairá dessa palavra. Ficará bem com essa palavra, cegando alguns e abrindo os olhos a outros. Agora vejam que esses 7 trovões não é a revelação dada a um homem por lá que venha dizendo algo, mas que é o que está já prometido na Escritura. E na Escritura está prometido que os 7 trovões revelarão o mistério do 7º selo. Os 7 trovões são os que contêm a revelação do que é o 7º selo. E o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E os 7 trovões são a voz de Cristo, a voz do anjo forte que desce do céu. E esse anjo forte, vamos pedir a Bendy, me ajude por aqui. Me traga a mala aqui. Esses 7 trovões contêm a revelação do 7º selo. E os 7 trovões são a voz de Cristo falando à sua igreja. E agora, vejam como nos diz que Cristo, vindo à sua igreja, fechará os olhos dos teólogos. Isto foi na página 151 que eu li, no versículo 1345. E a glória de Deus estava ali dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. E agora vamos ver como virá por sua noiva. É muito importante saber como está prometida a sua vinda por sua noiva e a sua noiva. Na página 57 do livro dos selos, diz o reverendo William Branham, falando do anjo forte que desce do céu. E vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. Ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. O anjo de Apocalipse, capítulo 10, o anjo forte, vem aos judeus. É o anjo do pacto. O anjo do Senhor que libertou o povo hebreu e em seguida veio mais adiante em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E agora em Apocalipse 10, este anjo do pacto desce do céu. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é o mensageiro a Israel. Vem como mensageiro a Israel. Ele é o mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. O mensageiro a Israel vem por sua igreja. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, vem por sua igreja. Em Apocalipse capítulo 10. E ele é o mesmo que veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus. O mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, e agora para o último dia, voltará. Ele é o Verbo, que estava com Deus e era Deus. E agora, este anjo do pacto vem no último dia
E vamos ver. Ele é também o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Vamos ver. Na página 134, recordem que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é Cristo em seu corpo teofânico. É Cristo em espírito. E notem vocês que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em seguida, na página 277, orando, o reverendo William Branham diz, no livro dos selos, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. E agora vamos ver como é que virá. Na página 146 do livro dos selos, no último parágrafo, lendo uma parte do último parágrafo diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E para o último dia, estará sobre a terra, manifestado, por um lado, o Espírito Santo, Jesus Cristo, anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado em carne humana em um homem deste tempo final. E por outro lado, o diabo, que é expulso do céu e cai na terra, se encarnará no anticristo, no homem do pecado, e virá manifestado através do anticristo, do homem do pecado, a besta. E aí teremos no tempo final a manifestação em carne humana do diabo por um lado, no anticristo, no homem do pecado, e por outro lado, teremos Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, em carne humana em um homem, deste tempo final. O anjo do pacto vindo em carne humana, conforme a promessa divina. E agora vamos à página 256 do livro dos selos, onde diz, na metade, ou seja, no terceiro parágrafo diz: mas quando o nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se conseguirmos esse homem, conseguiremos o instrumento onde estará o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mensageiro a Israel, manifestado, falando à sua igreja, falando aos seus filhos e abrindo seus olhos espirituais, para que possam ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. E estará nos abrindo as Escrituras e o entendimento, os olhos espirituais para compreender todo o programa divino correspondente a este tempo final. E poderemos ver ao próprio Jesus Cristo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual esteve durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, velado e revelado por meio de cada anjo mensageiro, porque sempre necessita um homem. Cristo em Espírito Santo necessita um homem aqui na terra, através do qual se velar e se revelar à sua igreja e
falar à sua igreja de era em era. E isso é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja em cada era. Essa revelação que vem por meio do mensageiro em cada era. Porque toda revelação tem que vir ao mensageiro, correspondente a cada era. Toda revelação vem a e por meio de um profeta. E agora podemos ver como veio a revelação de Cristo, como Cristo se revelou no meio da sua igreja em cada era. Foi por meio de carne humana no mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era. E para o último dia, como estará Cristo revelado no meio da sua igreja, nos revelando todas as coisas correspondentes a este tempo final e se identificando em sua manifestação ou revelação correspondente a este tempo final? Diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. E de quais coisas estará dando testemunho? De todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais Cristo prometeu revelar à sua igreja em Apocalipse capítulo 4, quando disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Cristo, com essa voz de trombeta, disse essas palavras. E agora, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz, e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão, enviados à terra em um corpo de carne, para ter o ministério correspondente a esse tempo. O Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para manifestar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem é o enviado de Jesus Cristo? O seu anjo mensageiro. Para, por meio do seu anjo mensageiro, Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro, velado e revelado em e através do seu anjo mensageiro, falar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer. Consequentemente, assim como a revelação de Jesus Cristo à sua igreja em cada era foi através do mensageiro de cada era, a revelação de Jesus Cristo à sua igreja e no meio da sua igreja será no último dia através do seu anjo mensageiro. A revelação do sétimo selo, a revelação prometida de Jesus Cristo para o último dia. Por isso é que João apóstolo quis adorar o anjo de Jesus Cristo e o anjo lhe disse que não o fizesse. É por meio desse anjo, o qual é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, que Jesus Cristo, anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, estará velado em seu anjo e revelado por meio do seu anjo. E essa será a revelação de Cristo em sua igreja no último dia. E isso será o sétimo selo. A revelação do sétimo selo, a revelação do anjo, que era diferente dos demais, que apareceu nessa nuvem formada por anjos em 28 de fevereiro de 1963, onde estavam os 7 anjos mensageiros, as 7 eras da igreja gentia, e um anjo que era diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual para o último dia estará manifestado na terra. Em seu anjo mensageiro, estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, na revelação do último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo que desce do céu, o anjo que é diferente dos demais, e se vela em carne humana no seu anjo mensageiro, e se revela por meio do seu anjo mensageiro, e nos abre os olhos espirituais para ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. E assim, nos abre todas as profecias bíblicas que falam deste tempo final e nos revela, assim,
o cumprimento de cada uma delas à medida que vão sendo cumpridas. E nos dá a revelação, a fé, para ser transformados e raptados. Que a fé é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. A fé é a revelação do rapto. É a revelação do sétimo selo. A revelação de Jesus Cristo, vindo no último dia, o anjo do pacto. Cristo em Espírito Santo vindo e se velando em seu anjo mensageiro e se revelando através do seu anjo mensageiro. E quando tiver se completado a obra de Cristo através do seu anjo mensageiro, terá se completado o número dos escolhidos de Deus e Cristo sairá do trono de intercessão no céu e fará sua reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará. Ele adotará o seu anjo mensageiro no último dia e em seguida, consequentemente, serão adotados todos os que receberam o milagre de seus olhos serem abertos, seus olhos espirituais, para ver todo o programa divino correspondente a este tempo final. Jesus faz ver àquele que não via. E para este tempo final, temos as profecias da segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E essa é a profecia que toda pessoa desejou ver. Mas para isso é necessário que Jesus Cristo nos abra os olhos espirituais para ver. E isso é o que Cristo faz, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro no último dia, nos abrindo as Escrituras e nos abrindo entendimento, os olhos espirituais para ver a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final e o resto das profecias correspondentes a este tempo final e vê-las na forma simples em que Cristo estará cumprindo neste tempo final, que será a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. Muitas pessoas verão o homem, que é o anjo de Jesus Cristo, e tropeçarão com ele. Estarão tropeçando com o véu de carne e, consequentemente, estarão sendo cegados pelo véu de carne. Mas outros verão Cristo, o Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro, e seus olhos espirituais serão abertos, porque estarão vendo quem estará por trás ou dentro do véu de carne, e verão que é Jesus Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, falando à sua igreja. Todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo o entendimento e nos abrindo as Escrituras para poder compreender todos estes mistérios correspondentes a este tempo final. Jesus faz ver àquele que não via. E agora nós podemos dizer, uma coisa sim nós sabemos, que antes éramos cegos, não víamos. Antes éramos cegos, mas agora vemos. Vemos todas essas profecias correspondentes a este tempo final. E vemos o significado delas, porque Cristo nos abriu nossos olhos espirituais, como abriu os olhos físicos àquele jovem cego de nascimento. Jesus faz ver àquele que não via. Jesus nos fez ver neste tempo final, pelo qual damos graças
a Ele por nos abrir os olhos espirituais e vê-lo, Ele, neste tempo final, velado e revelado no meio da sua igreja, nos dando testemunho por meio do seu anjo mensageiro de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos abrindo as Escrituras e nossos olhos espirituais. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando-lhes testemunho de Jesus que faz ver àquele que não via. Que Deus continue abençoando grandemente a todos e que Ele continue nos abrindo as Escrituras, porque Ele nos abriu nossos olhos espirituais para ver todas as Escrituras correspondentes ao tempo final. Se Ele nos abre as Escrituras, veremos, porque Ele nos abriu nossos olhos espirituais. Muito obrigado por vossa amável atenção e que continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou um dia, ainda não são as 12, meio-dia, não é? Bom, que continuem passando um dia maravilhoso cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo.